o microfone de um para o outro, de uma para outra, né? Só tem Nilo de homem aqui, fora eu, e dizer, né, sobre a alegria e o prazer que é ver no estado de São Paulo um município como Suzano tomando essa iniciativa de ter, né, cumprimentar a Michele, cumprimentar a Sônia, a Henriqueta, né, e toda a equipe que tomaram essa iniciativa de fazer uma política municipal de educação ambiental de A a Z, né? Não ficar se restringindo a pequenas iniciativas pontuais de Semana do Meio Ambiente, de campanha O Saco é um Saco ou qualquer outro tipo de campanha que não enfrenta a problemática da deseducação ambiental na sua raiz. Então, essa busca que o município de Suzano está fazendo de construir uma política estruturante que olhe para toda a complexidade da problemática educadora ambientalista merece os nossos melhores cumprimentos e a formação dessa mesa, trazendo, né, companheiras e companheiros de Brasília que estão à frente da política nacional de educação ambiental e o atendimento a essa demanda, né, pelo governo do estado de São Paulo, a Silvana está aqui, e pelo governo federal, demonstra como que é emblemático, significativo, importante esse tipo de iniciativa em nosso país. A gente sabe que a política nacional de educação ambiental não se realizará se não tiver essa capilaridade em cada município. E em cada município não se realizará se não chegar a todos os bairros do município, se não chegar em Palmeiras, se não chegar em cada pequeno grupo social do município de Suzano ou de qualquer município desse país. Então, os cumprimentos à iniciativa do município, e eu prometi que não ia falar muito, eu vou de imediato já passar a palavra a Raquel Treiber, que é uma batalhadora de longa data. Ela ainda vai ter que pôr a... Não? Então, nós não vamos ter muito tempo para cada uma das falas, mas vai ser mais um aperitivo para a gente depois continuar essa conversa, um pouco de tempo para o debate aqui em plenário e depois no cafezinho. Tá bom? Então, Raquel, por favor. Bom dia. Bom dia. Um pouco frio. Tá frio mesmo. Me lembra a minha infância aqui em São Paulo. E que eu punha 2 meias, eu lembro direitinho, agora dou uma vontade de pôr mais uma meia. E eu queria começar, agradecendo e parabenizando a iniciativa, agradecendo a Henriqueta pelo convite, parabenizando ela também e a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Educação que colaborou, e que eu conheço a Sônia Krupa, eu queria muito encontrá-la, pela força, porque eu acho que é nos territórios, no território municipal, que a vida acontece mesmo, né? Não é no governo federal, não é no governo estadual, muito menos no federal, que a vida acontece e que esse enraizamento, essa visão de mundo mais a partir do meio ambiente pode acontecer. Não dá para acontecer com políticas públicas só federais e especialmente, eu acho que cada vez que eu encontro, né, professores e professoras, porque eu sou dessa área da educação formal, né? E para mim isso é vida, e os alunos e tal, e no MEC, ao longo desses anos, a gente trabalhou, eu acho que é o único segmento assim, do MEC, a única área do MEC, que trabalhou direto com as crianças, né? O contato nosso é direto com as convidas, né? Que vocês estão fazendo convida aqui. E isso era muito impressionante, inclusive para o secretário, né, o nosso secretário, ele dizia, mas como o governo federal chega direto nas crianças? As crianças falam Raquel, sabe? Elas te conhecem pelo nome, é muito gozado mesmo, mas mesmo assim, quantas crianças a gente consegue conviver, né? Desse Brasilzão. Então,
novamente, a vida e a força de transformação e de organização e de visão sistêmica está no município. E não no município como São Paulo, né, que está agora começando a brigar pela CIMEA, né, de São Paulo, mas um município como Suzano, que é absolutamente perfeito e que essas iniciativas acabam se tornando referências para outros municípios começarem a pensar nessa formulação local, né? Mas com o mesmo olhar de políticas públicas mais globais, né? Quer dizer, está antenado e sintonizado com políticas públicas macro, né? Mas que acontecem aqui com muito mais densidade. E eu não tenho a apresentação aqui, mas eu gostaria de contar para vocês como é que a gente trabalhou durante esses 7 anos. E dizer para vocês que eu nem deveria estar como representando o MEC, né? Eu estou de férias no MEC. E depois de que as minhas férias terminarem, e por lei eu não posso representar o MEC aqui, né, em lugar nenhum público quando eu estou de férias, né? Mas além disso, eu vou deixar de ser .gov, né, em breve, e eu vou voltar a ser .org, porque eu estou saindo do Ministério da Educação. É como se um ciclo se tivesse fechado assim, e tô indo trabalhar. Eu recebi um convite irrecusável, pelo menos para mim, da Marina Silva. Eu vou trabalhar no Instituto Marina Silva, que está começando a nascer agora. Trabalhar nessa área de educação, então eu não vou mudar realmente de área, de conceito. E eu estava falando para o Nilo que eu acho que da sociedade civil vai ser mais fácil eu ser mais radical nessa necessidade de mudança, né, e de transformação, de visão de mundo, de transformação de valores que a gente precisa operar nessa transição para a sustentabilidade. E é uma transição, porque não adianta a gente ficar pensando nesse mundo utópico, né? Mas são os passos nesse caminho que a utopia cria e que, como diz o Eduardo Galeano, né? Para que serve a utopia? É para traçar esses passos do caminho, fica cada vez mais longe, né? Eu dou 2 passos e a utopia vai 2 passos, eu dou 10 passos e a utopia também, ela caminha 10 passos adiante. Mas para que serve essa utopia? É para trabalhar nesses passos. E eu acho que no poder público fica mais difícil, né, a gente fazer passos maiores, né? E na sociedade civil talvez seja melhor e mais à vontade para a gente construir esses passos juntos na transição para a sustentabilidade. E no Ministério da Educação, ao longo desses 7 anos, nós trabalhamos sempre com o conceito de sociedades sustentáveis, né, que tem a ver com o PRONEA, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental, que passou por 2 consultas públicas e tal, e tem como base a construção de sociedades sustentáveis, assim, no plural, porque não existe um modelo, né, um modelo hegemônico que alguém tenha dito, sociedades sustentáveis tem que ser assim. E elas precisam ser sustentáveis, né, e a gente viu nesse vídeo que passou na abertura deste evento, a necessidade de você equacionar num equilíbrio mais ou menos, sei lá, equilibrado ou um equilíbrio instável, né, como se poderia dizer, como todos os sistemas humanos e naturais, eles têm que manter um equilíbrio que nunca é completamente estável, irregular e tal, não seria um tédio, né? Mas um equilíbrio instável
entre o social, a sustentabilidade social, né, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade política e, como a Marina fala, né, a sustentabilidade ética, a sustentabilidade estética, a sustentabilidade cultural, enfim, todos os tipos de sustentabilidades ou todos os tipos de organizações da sociedade e com seus valores que sejam sustentáveis, né? E nós tentamos trabalhar dessa forma, e eu não sei quantas pessoas aqui conhecem aquele círculo virtuoso que a gente trabalha, né, na educação formal, que é a educação difusa, a conferência, e aqui eu vou falar um minutinho sobre esse processo de conferência que nós chamamos de um pretexto pedagógico, que acontece nas escolas, direto, né? E que é um pretexto pedagógico para a gente trabalhar essas questões tão densas e que ficaram muito sofisticadas, né? Das questões ambientais, socioambientais da contemporaneidade. E nós já estamos trabalhando para a 4ª Conferência Nacional, e que vai ter um tema que é bastante desafiador, e tem a ver com as mudanças climáticas, né? Mas com a forma com que a sociedade vai entender isso e com que a escola pode trabalhar essas questões. E faz parte de uma estratégia interministerial, inclusive, que é uma estratégia interministerial de redução de riscos e proteção das comunidades. Para as escolas, isso vai se chamar alguma coisa tipo proteger e cuidar, né, a escola e construindo sociedades sustentáveis, alguma coisa assim. Mas nós vamos trabalhar com o Ministério da Integração Nacional, que tem a Defesa Civil, vamos trabalhar com o Ministério do Meio Ambiente, da Saúde, de Ciência e Tecnologia, inclusive o Carlos Nobre estava aqui, e com o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério do Meio Ambiente, nós vamos trabalhar com coletivos educadores, né? Então, vocês estão vendo como essas políticas públicas, elas permanecem e são formas de organizar a sociedade de forma que chega uma hora que as pessoas nem percebem que é uma política pública, parece que já nasceu assim, como coletivo educador, né? Então, é dessa maneira que a gente está trabalhando essas políticas públicas, e a conferência vai trabalhar durante o ano de... Agora nós estamos fazendo todo um preparatório, né, e vai ter um colóquio em breve com todas as CIEAs, e é aberto para as outras, né, as CINEAs, né, no caso, que nós vamos poder, e vai ser à distância, um vídeo colóquio para apresentar um texto sobre essa estratégia. E no ano que vem a gente vai distribuir o material, vai fazer uma resolução que vai descentralizar recursos para municípios e estados para fazerem as suas conferências estaduais e municipais. E em 2013, na Semana do Meio Ambiente, vai acontecer a 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, com essa temática tão provocadora, né? E a gente trabalha com formação de professores, né, que é uma outra ação estruturante da educação ambiental no ensino formal, e presencial e à distância. E nós também construímos uma ação estruturante forte, que é a Convida, né? E é uma outra ação que é interessante, que virou uma tecnologia educacional do Ministério da Educação. E isso é considerado como essa tecnologia, e uma tecnologia educacional se torna uma política pública também, que é uma ação estruturante, uma espécie de uma moldura para a educação ambiental nas escolas.
e nas comunidades. E nós trabalhamos também com movimentos de juventude, que são os coletivos jovens e a Rejuma, como uma forma da gente construir essas sociedades sustentáveis, né, a partir da juventude e intergeracionalmente, né? Então são relações intergeracionais que fazem com que a educação ambiental se torne uma forma diferente de se fazer educação, né? Porque cada vez que eu encontro um adulto e tal, e a pessoa sabe que eu trabalho com educação ambiental, ela diz assim: eu aprendi com o meu filho, com a minha filha, que eu não posso jogar papel na rua, né? Isso não é bem educação ambiental, mas de qualquer jeito é uma demonstração de que se espera que os adultos é que passem para os jovens e para as crianças os valores. E realmente, eles fazem com que a escola, por exemplo, reproduza os mesmos valores da sociedade anterior. Mas em educação ambiental, e talvez com as tecnologias de informação e comunicação, é exatamente o contrário. Nas crianças, elas se apropriam muito melhor, né, e se empoderam para poderem mudar a sociedade de baixo para cima, né, ou das gerações mais novas para gerações mais velhas, assim como tem umas experiências interessantes com os macacos no Japão, né? E eles mostram que os macacos mais jovens, né, é que mudam os hábitos daquela comunidade de macacos. E isso acontece exatamente da mesma forma na nossa sociedade, em que as grandes inovações acabam vindo das gerações mais jovens. Então, é assim que funcionam essas políticas públicas, pelo menos de educação ambiental, no Ministério da Educação. E eu queria agradecer vocês pela paciência de ouvir, assim, as cabecinhas ficam fazendo assim, eu adoro ver isso. E eu passo a palavra para o próximo, né, de uma para uma. Bom dia a todos e a todas. Quero dizer que é um prazer para mim estar aqui em Suzano, né, uma cidade da região metropolitana de São Paulo. Primeiro de tudo, quero parabenizar aqui Inquieta, a secretária Michele e o prefeito pela iniciativa, né, de criar toda essa política municipal de educação ambiental com a CIMEA, a CISEA. A gente está trabalhando em sentido muito semelhante, né? Aliás, vendo a apresentação da Henriqueta, a gente lembra muito, né, de algumas coisas que a gente tem procurado desde o início do governo Lula, né, 2003, implantar também com nosso professor Sorrentino, de quem sou aluno até hoje, né, aprendo muito com ele, com a Raquel também, enfim, com todos que estão aqui à mesa, né, a Mônica desde a jornada lá na Eco 92, e a Isis no IBAMA, a Silvana estou conhecendo aqui, né, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, com quem a gente quer ter muita parceria, no nível federal também, Ministério do Meio Ambiente. Enfim, estou super bem acompanhado aqui, né? Acho que só não falei da Eda, né? Porque a Eda é professora de todos nós, né? Então, embora uma das mais jovens, né, com certeza aqui nos tem trazido desafios cada vez mais interessantes, né, para o pensamento, né, a reflexão sobre a educação ambiental. Bom, eu não quero ocupar muito tempo, até porque eu quero ouvir também os outros que estão aqui à mesa, né? Mas quero apenas destacar alguns desafios que eu acho que são oportunos, né, para quem está pensando a política de educação ambiental no município, e que também é desafio no plano nacional e internacional. Nós que somos um país que temos muito a dizer do ponto de vista da experiência, né, de política ambiental que nós temos. Eu não sei se isso é uma coisa que me deixa feliz ou triste, porque eu gostaria que outros países também tivessem puxando essa corrente, né? Mas hoje o Brasil é considerado protagonista na agenda socioambiental no mundo, e de qualquer forma isso tem a ver também com o esforço com certeza, de muitos de vocês que estão aqui nesse auditório, né?
Então, por um lado, a gente tem que ficar feliz, sim, né? Nós temos mais para encarar desafio do que para comemorar conquistas ainda, né? Apesar disso. Então, eu vou comentar alguns pontos sobre um olhar que está me chamando mais atenção hoje na política da educação ambiental no país, que é o seguinte: como que nós aproveitamos a experiência desses 20 anos, já que estamos indo para Rio mais 20, eu acho que é inquestionável que nesses 20 anos nós fizemos algumas evoluções importantes do ponto de vista da expansão, da preocupação com a questão ambiental, vamos dizer, como diz a Marina, né, convertendo mais mentes, né, nesse país em relação à prioridade que tem a temática ambiental, mas nesses 20 anos nós temos que extrair desses 20 anos experiências que nos indiquem, né, quais são as formas mais focadas e mais concentradas, porque o desafio parece que aumentou, né? Quanto mais a gente conquista, parece que o adversário se prepara melhor, né, para a gente ter que também se fortalecer e se aprimorar. Então, o desafio que eu tenho pensado assim, um pouco lá no Departamento de Educação Ambiental do Ministério, hoje, que eu estou chegando também, me coloco muito na posição de militante, né? Não sou professor da área, sou aprendiz, né? Mas sempre tenho militado, né? Desde os tempos da luta nossa aqui no interior de São Paulo contra o deserto verde, né? Aquele imenso canavial que ocupa grande parte do nosso interior, assim como depois também tive outras experiências no SESC, né, até em Piracicaba, lá com o Festival de Música Ecológica, depois na CUT, onde eu trabalhei na Comissão Nacional de Meio Ambiente. Estou relatando algumas coisas da minha experiência profissional, porque quando eu cheguei na educação ambiental, eu me perguntei assim, o que é que eu vou fazer aqui se eu não sou professor de educação ambiental? Estou sucedendo aqui figuras tão, vamos dizer, impolutas e tão qualificadas como o Sorrentino e outros que vieram lá, e o que eu vou fazer nesse... Aí eu fiquei pensando, bom, até hoje, na verdade, a minha militância tem sido muito no sentido de trabalhar, né, de alguma maneira, me educando e procurando, como um pouco que aprendo, educar também as pessoas. Então, seja na CUT, seja no comércio, seja com a Marina, que eu trabalhei 8 anos no Senado, e depois no CONAMA, que fiquei trabalhando também um pouco mais de 6 anos, né, lá, trabalhando com todos os órgãos de governo, setor empresarial. O tempo todo o questionamento é esse: como a gente faz para avançar, no sentido de... todo aquele vídeo que a gente viu aqui é um exercício de racionalidade muito grande, na verdade, que a gente faz na luta ambientalista, para pensar o todo, né? Pensar do berço ao túmulo, né? O produto até o resíduo, né? Como é que a gente faz para ter um consumo racional, né? Um consumo que uma pegada ecológica que seja sustentável. Enfim, é todo um conjunto de desafios que a gente se coloca, né? Pensando assim, o que nós avançamos nesses 20 anos? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental para se fazer. Eu acho que, do ponto de vista da política, a Constituinte de 88 colocou no artigo 225 a obrigação pela qualidade do meio ambiente, para as presentes e futuras gerações, como uma obrigação para o poder público e para a coletividade. Eu acho que esse é um dado interessante. Por quê? Porque desde o início a política ambiental nasceu com a democratização do Brasil, né? Quer dizer, nasceu assim em termos, né? Sem desconsiderar lá o Zé Bonifácio de Andrade Silva e outros tantos naturalistas e ambientalistas de muitos tempos atrás. Mas nos 40 anos para cá, a emergência da questão ambiental coincidiu, e não é coincidência, com a democratização do Brasil. É interessante a gente observar isso, né? Uma política pública que precisa de democracia e não basta ser a representativa que nós temos hoje e que precisa muito de uma reforma política profunda. Tem que ser também uma democracia participativa, tem que ser em algum grau uma democracia direta também, né? Enfim, então a política ambiental ela exige isso, e a Constituição absorveu quando colocou a obrigação pela qualidade, pela preservação, tanto no poder público quanto na coletividade, né? Então a educação ambiental tem um papel muito importante no sentido de, como a educação de uma forma geral provoca, a função dela é transformadora, a educação ambiental ainda potencializa esse fator de transformação. Por quê? Porque ela prepara todos nós para a mudança na relação
do ser humano com a natureza e na relação, portanto, do ser humano entre si, né? A própria comunidade e o relacionamento entre nós, né? Então, a educação ambiental trabalha com ação, com participação, com diálogo e com troca de saberes, né? Portanto, ela, além de ela é transformadora porque ela tem que ser crítica e tem que ser emancipatória, né? Nós temos na nossa história sinais interessantes dessa evolução, mesmo antes da Eco 92, né? Nos anos 70, nós tivemos as primeiras denúncias, o movimento ambientalista. Muita gente situa muito aqui na região sudeste, mas também foi nos anos 70 que surgiram os seringueiros da Amazônia, os castanheiros, ribeirinhos, lutando por seu direito de vida. E você está controlando o tempo aí, né, Marcos? Tem 3 minutos? Caramba! Então eu vou pular logo aqui para... Mas, enfim, vem desde aquele tempo essa preocupação também, por exemplo, os atingidos por barragem, né? Quer dizer, então a preocupação ambiental ela já estava, de certa maneira, distribuída no território nacional. Mas cresceu o ambientalismo com a informação e com a participação nas decisões. Por isso que eu digo que é muito importante, por exemplo, o CONAMA ter surgido, o COPAN em Minas Gerais, ao mesmo tempo em que o movimento ambientalista trazia suas denúncias, né? Então, hoje, eu estava revendo, né, o Programa Nacional de Educação Ambiental em 94, que foi a primeira versão do programa, né? Naquela ocasião, as pesquisas que embasaram o Programa Nacional de Educação Ambiental diziam o seguinte, isso está no texto do PRONEA, né? A população ainda não relaciona o estilo de desenvolvimento com a degradação ambiental. Isso é a avaliação de 94. O PRONEA foi criado em cima desse desafio. A população não relaciona uma coisa com a outra, né? Nas escolas a educação ambiental é incipiente. Essa era a avaliação de 94, né? E quando tem educação ambiental na escola é de caráter naturalístico, então ela está baseada principalmente na física, nas ciências naturais, né? Ela ainda não chegou nas ciências humanas de uma forma geral, né? Ela não encara o desafio econômico ainda dentro do ambiente escolar, né? Então a Raquel já nos contou aqui um pouco do que é hoje, né? O desafio já é outro, né? Não é mais esse, né? O desafio hoje é de universalização, né? De estar em todas as escolas. Quer dizer, então isso é um indicador de que nós evoluímos. A população faz sim relação hoje entre o modelo de desenvolvimento e a degradação. Se não fosse assim, 80% da população não teria agora votado em pesquisas recentes, né? Não teria se pronunciado contra esse relatório do Código Florestal que está no Congresso. 80% da população, segundo pesquisa do Datafolha, apesar de que 400 deputados votaram a favor do relatório. O que explica essa incongruência? Nós estamos precisando de reforma política, né? Porque o deputado, entre outros fatores que a Raquel me lembrou bem, ele é eleito pelo povo, né? Mas ele trabalha para quem financia a campanha dele, naturalmente. Não é isso? Pelo menos grande parte dos deputados, não vou dizer todos, que eu conheço muitos que trabalham seriamente pelos interesses da sociedade, mas tem uma grande parte, infelizmente, que está trabalhando por aqueles que financiam a campanha. Por isso nós estamos precisando de reforma política, nós temos que acabar com o financiamento privado e caixa 2 de campanha, né? E outra coisa que nós temos que acabar, com a apatia política. A educação ambiental tem compromisso com isso. O tratado em 92 dizia que a educação ambiental não é neutra. Ela é política. Por que ela é política? Porque ela trabalha para transformar nossa sociedade em algo um pouquinho mais razoável, né? Do ponto de vista de consumo, de produção, distribuição de renda, né? Então, eu acho interessante quando eu fui olhar o PRONEA em 94, sabe? Aquilo que desafiava a educação ambiental naquele período. Outra coisa importante é que lá em 94 já se falava dos programas estaduais de educação ambiental e municipais também. Ou seja, não dá para fazer uma política nacional de educação ambiental, como disse a Raquel, a partir do governo federal. Ela tem que ser feita nos 3 níveis de governo. E aí é que vem o avanço em relação ao PRONEA 2003, que já foi a versão, né, que nós participamos mais diretamente, né? O Sorrentino pilotou isso um pouco lá no Ministério. Depois veio a Raquel, né? Tinha antes da Raquel a Laura, né? No MEC, não é isso? Enfim, que aí já enfrentou, por exemplo, o PRONEA 2003, ele já foi instituído por consulta pública, né? Ele não foi construído pelo MEC junto com o MMA e o IBAMA, como aconteceu em 94, ele já foi resultado de uma consulta nacional.
e ao mesmo tempo ele já articulava o envolvimento da sociedade desde o início e também via a necessidade de um envolvimento da sociedade no curso da implantação da política. Também esse PRONEA, por conta da lei da Política Nacional, em 99, concluiu, terminou, né? Tá. Instituiu o órgão gestor e o comitê assessor. Isso é muito importante, acredito que, pelo que eu vi aqui, o município também está fazendo isso. É fundamental porque educação e meio ambiente, aqui vai até além, né? Porque o município está envolvendo outras secretarias além da educação e meio ambiente. Enfim, então, são desafios novos. Assim, se avançamos do PRONEA